de rei naquela época, né? Era importante, era da realeza, família importante naquela época. E aí, ao fugir, a ama deixou ele cair pelo caminho, ele se machucou e quebrou as duas pernas. Foi assim que se deu, né, essa deficiência de Mefibosete. Creio eu que ele nasceu, né, perfeitinho, sem nenhum defeito, sem nenhum problema, né, de saúde. Mas aconteceu esse imprevisto na vida dele, ainda pequeno, ainda na infância. Então vemos aqui que ele ficou aleijado e ele ficou sendo o quê? Abandonado, esquecido. Quando ele fugiu no meio da guerra, né, daquela confusão que a arma deixou ele cair, ele foi depois abrigado na casa de Mafim, né, e ele, né, acolheu Mefibosete. E ele ficou lá em Lodebar por muitos anos. Mas chegou um momento em que Deus fez Davi se lembrar dele. Deus tocou em Davi, porque ele fez ele lembrar que ele tinha feito uma aliança, né, com Jonatas, que era seu amigo. Quando Jonatas ainda era vivo, Davi fez uma aliança com ele, né? E aí, Davi, neste momento, veio a se lembrar daquela aliança que havia feito com seu amigo naquela época. E aí ele foi e perguntou se não havia mais alguém da casa de Jonatas, né, para que ele usasse de bondade. E aí chamou a sua presença um servo. E esse servo se chamava Ziba. Ziba, ele chegou à presença de Davi e falou que havia sim alguém que havia restado, né, da linhagem de Saul, que era Mefibosete, e que ele estava onde? Em Lodebar, né? Que ele estava o quê? Esquecido, abandonado, estava num lugar afastado, longe, né, da presença de outros. Mas a primeira coisa que Ziba fez foi falar o quê? Que ele era aleijado. Por quê? Conforme o irmão colocou aqui, naquela época, né, os aleijados, eles eram desprezados, né? Eram pessoas rejeitadas, humilhadas diante da sociedade. E para a sociedade não tinha nenhum valor, não tinha nenhuma importância, né? E aí, por isso, que eles ficavam mais afastados. Eles não ficavam muito na presença de ninguém, de outras pessoas, ficavam mais afastados, porque eram discriminados naquela época. Então, Mefibosete, ele era discriminado. Era uma pessoa que foi esquecida. Quando chegou até ele a notícia de que o rei iria vê-lo, ele ficou com medo. Ele teve medo. Foi até a presença do rei, porém com medo, porque não sabia o que esperava ele. Se era vingança, porque, né, Saul perseguiu Davi a vida inteira, desde quando ele recebeu a unção, desde que ele foi escolhido por Deus, né, para ser o rei, o próximo rei. Então ele foi perseguido por Saul, né, e ali Mefibosete não sabia o que lhe esperava. Pensava que viria sobre ele algum julgamento, alguma coisa ruim. Então ele foi até a presença de Davi, pensando que ia acontecer alguma coisa ruim com ele. Jamais ele foi até a presença de Davi, pensando em receber alguma honra, pensando em receber algo bom. Mas ele foi, temendo na presença do rei. E quando ele se apresentou, Davi resolveu lhe dar tudo que era de Saul, devolver tudo que era de Saul. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Davi se lembrou da aliança que havia feito diante de Jonatas e diante da presença de Deus. Porque Davi era um servo de Deus. Mesmo que às vezes ele tinha algumas falhas, alguns defeitos, assim como nós muitas vezes temos. Assim como nós erramos às vezes, Davi foi um homem que ele teve muitas falhas, muitos erros, mas ele tinha uma diferença. Ele tinha um coração quebrantado na presença de Deus. Amém. Ele foi achado segundo o coração de Deus, porque ele era um homem que reconhecia os seus defeitos, as suas falhas. Era um homem que errava, mas ele ia na presença do Deus Todo-Poderoso e se humilhava. Falava: Deus, eu errei, me perdoa, não afaste de mim a tua presença, ó Espírito Santo de Deus, porque ele sabia
Aleluia, Eu não Jesus. sei o que você tem passado na sua vida, mas o Espírito Santo de Deus, ele tem falado muito forte no meu coração desde quando ele me deu essa palavra. Aleluia. Amém, Nós não Jesus. sabemos como que Mefibosete vivia lá em Lodebar, mas Deus viu as lágrimas dele. Deus viu o choro dele. Deus viu as perdas que ele teve no meio do caminho. Deus viu que ele perdeu pai, ele perdeu mãe, ele perdeu avô, ele perdeu ali as pernas, ele nos movimentos de poder andar sozinho, e passou a depender de outras pessoas. Aleluia. Oh, Pai, obrigada, Deus Jesus. Ele te conhece a tua casa, o teu endereço. Ele sabe onde é que está a tua dor, onde é que está o teu sofrimento, o que tem feito você chorar, o que tem feito você perder a tua paz, a tua alegria. Jesus. E Ele te trouxe aqui nesta noite para te dizer: eu conheço a tua dor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu conheço Pai, aquilo que você tem clamado diante de mim. Eu Obrigada. vejo as tuas lágrimas. Ainda que tu penses que está sozinha, eu vi a tua perda. Eu vi a tua dor. E eu conheço as tuas lágrimas. Mas eis que eu sou o Deus Todo-Poderoso, que eu vim aqui nesta noite para te dizer: eu enxugo as tuas lágrimas nessa noite. Amém, Eu Jesus. enxugo as tuas lágrimas nessa noite. Amém, Jesus. Eu conheço cada uma delas que tem caído no chão. Eu conheço a angústia da tua alma por muitas vezes. Amém, Quantas noites Jesus. tu tem Aleluia, passado Jesus. a luz? Pai, obrigada, Jesus. Tem amanhecido noites em claro, sem dormir. Mas eu sou Deus que veio te resgatar nessa noite e te dizer: eu estou contigo. Amém, Eu vejo Jesus. as tuas lágrimas. Eu olho as tuas lágrimas. Obrigada, nessa noite, Jesus. Espírito Aleluia, Santo. Jesus. Às vezes, as pessoas lá fora não sabem da tua dor, não sabem do teu sofrimento, não conhecem a tua angústia, mas eu conheço. Aleluia. E eu me lembro de você todos os dias, porque estou do teu lado, porque estou com você e nunca te abandonei. Eu não te rejeitei. Aleluia. Às vezes você está num lugar de tristeza, de abandono, de rejeição. Aleluia. Às vezes as lutas têm te levado para um lugar frio, de silêncio, que às vezes você não tem percebido. Aleluia. Mas o Senhor está contigo e Ele manda te buscar. Ele te chama nessa noite. Te chama para te buscar nesse lugar. Amém, Ele não vai Jesus. te deixar neste lugar de abandono. Ele não vai te deixar neste lugar de rejeição, de humilhação, de tristeza. Aleluia. Amém, Nessa noite Jesus. Ele passa nessa casa, nessa igreja. Ele anda neste lugar aqui, restaurando os corações, trazendo alegria, trazendo a paz. Talvez para o mundo você não tenha valor, mas aqui na mesa do rei, aqui na casa do rei, Ele te faz lembrar do teu valor, da tua importância. Amém, Às vezes tu Jesus. pensa que a tua identidade foi perdida, a tua dignidade foi perdida, mas o nosso Deus, Ele é restaurador. Um Amém, dia Jesus. também eu andei perdida neste mundo. Aleluia. Um dia também para o mundo eu não tinha valor, mas para o nosso Deus Ele encontrou valor em mim. Amém, Assim como encontrou em Jesus. você também. Um dia nós estávamos perdidos no mundo, sem valor nenhum, sem importância nenhuma, mas Ele pegou nós lá no lamaçal do pecado, nos tirou do futuro e nos trouxe para a tua presença. Amém, Jesus. Ele está aqui e te recebe de graça. Amém, Jesus. Ele não olha para a sua limitação, Ele não olha para as suas dificuldades. Amém, O nosso Deus, Jesus. o Rei dos Reis, Ele está aqui e te Amém, recebe de Jesus. braços abertos. Amém, Jesus. Às vezes para o homem lá fora, tu não tem valor, mas para o nosso Deus, Ele te lembra. Tu és filha do Rei dos Reis, do grande El Shaddai, do Deus forte, todo-poderoso. Amém, Jesus. Aleluia, Tu és Jesus. príncipe, tu és princesa.
meu Rei da glória, te chamou para sentar à mesa. Aleluia. Amém, Jesus. Vejamos que o nosso Deus, Ele dá valor para aquilo que estava perdido. Amém, Jesus. Mefibosete, ele foi encontrado sem valor naquele lugar, desprezado porque era aleijado. Muitos não davam valor para ele, mas o Senhor fez Davi se lembrar dele e fez ele voltar à presença do rei. Amém. E receber de volta tudo aquilo que ele havia perdido. Vejamos que o nosso Deus, Ele é Rei da glória, Ele restaura o que estava perdido, Ele faz tudo novo novamente. Amém, Jesus. Deus nunca perdeu Mefibosete de vista. Ele nunca perdeu você de vista. Aonde você vai, Ele está contigo. Vejamos bem que Agar, quando ela quis fugir da promessa, e ela foi para o deserto, o anjo do Senhor encontrou Agar lá naquele deserto, porque viu as lágrimas e o sofrimento de Agar. Ana, quando estava em sua angústia, Espírito Santo de Deus, porque não conseguia ter filho, gerar. E ela sofria humilhação da parte de Penina. Aleluia. E muitos anos ela subia e descia e ia à presença do Senhor, pedindo por um filho. Espírito Santo de Deus, o mesmo Deus que viu cada uma das lágrimas de Ana e acolheu e fez ela gerar, Ele está aqui na tua presença hoje. E te diz, filho amado, Espírito Santo de Deus, eu te aceito da maneira que tu és. Amém. Aleluia. Talvez tu pensas que ainda que não é digno de estar na presença do Senhor, que já errou demais, que já pecou demais, que está sujo. Aleluia, diante do Senhor. Mas eu te digo nesta noite, Espírito Santo de Deus, o nosso Deus, Ele limpa e Ele cobre qualquer pecado, qualquer deficiência, qualquer limitação. Amém, Aquilo Jesus. que um dia foi vergonha para você, aleluia, Ele pode limpar nesta noite. Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Havia Aleluia, limitação de Jesus. Mefibosete. Perante o rei, não representou nada. Para ele não representou nada. Ele falou: olha, você vai sentar à minha mesa. Tu vai comer na minha mesa. Aleluia. Qual é o lugar que esconde a limitação de Mefibosete? Qual é o lugar? É a mesa. Porque sentado todos somos iguais no Espírito. Amém, Jesus. É verdade, O Jesus. Senhor Jesus, Ele veio trazer para cada um de nós essa noite, para te dizer, nós somos todos iguais perante o Senhor. Amém, Jesus. É verdade, Nós somos Jesus. todos iguais. Ele não faz acepção de pessoa. Espírito Santo de Deus, Ele nos acolhe, cheio de defeitos, cheio de máculas. Espírito Santo de Deus, aleluia. Amém, Jesus. E Ele nos limpa, e Ele nos purifica, e nos coloca sentados à mesa junto dEle. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus. Amém, Jesus. Oh, Espírito Santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Como tu és maravilhoso, Jesus. Espírito Santo de